Hoje nós vamos fazer um bate-papo com os nossos parceiros da Simon, o Rafael e o Ricardo. Por favor, se apresente para nós conhecermos um pouco mais da empresa de vocês. Opa, gratidão estar aqui na cidade de Canoinhas, Santa Catarina, com essa parceria com a Unidesigner. Meu nome é Ricardo, eu sou instrutor de treinamento de vendas e de produtos, instrutor técnico e formação da Simon. Estou na empresa já há alguns anos, muitos anos. A empresa chegou no Brasil em 2005 e eu comecei a trabalhar em 2005, praticamente um dos primeiros funcionários da área comercial. Legal. E sempre trabalhando com essa proposta de formação, de levar um pouquinho de conhecimento. Então, viajo o Brasil todo com treinamentos, capacitando pessoas, capacitando colaboradores, né? Então, se a gente tem um colaborador novo, eu vou para capacitar, ou se fecha algumas parcerias, nós temos um conteúdo específico para arquitetos, design de interiores, eletricistas, falando um pouquinho sobre a empresa e falando também um pouquinho dos benefícios dos nossos produtos e também alguns diferenciais que os ajudam na instalação, né? Durante o manuseio e a instalação na obra. Ótimo. Tá? E você, Rafael? Então, sou o Rafael, eu estou há basicamente um ano dentro do grupo, né, na Simon. Hoje eu estou atuando como coordenador de vendas na região sul, então eu dou suporte aos 3 estados aqui da região sul. É um prazer estar aí com essa parceria e trazendo o Ricardo para dar esse bate-papo aí, que ele tem grandes experiências aí, a gente gosta de brincar que ele é o nosso showman dentro da Simon. Um pouco né? de exagero, ele exagera um pouco, viu? Ele é uma pessoa que tem bastante bagagem de conhecimento. Ele comentou, a maioria dos treinamentos é ele que apresenta aos clientes, até a própria equipe, então vocês vão conhecer um pouquinho melhor da linha conectiva aí que a Simon está trazendo para o Brasil já faz um ano e meio. Então, o Ricardo vai nos dar grandes dicas, né? Dicas aí das instalações e de como fazer a aplicação dos produtos aí. A ideia como ele falou assim, de conhecimento, é que quando eu comecei a trabalhar na Simon, não havia nenhuma linha lançada no mercado ainda. Nossa. Né? Posso falar um pouquinho da empresa? Sim, né? sem dúvida, eu acho legal. A Simon, ela é uma multinacional com sede em Barcelona, na Espanha, e é um grupo empresarial com mais de 100 anos de história. Nossa, que legal. Então, a história da Simon, ela começa em 2016, no fundo de casa, o senhor Arturo Simon, por isso o nome, né? O nome é o sobrenome do fundador. Da família. Exato. Ele começa a fazer, né, durante aquele período da Primeira Guerra Mundial, ele começa a desenvolver produtos elétricos. E começa a história da Simon desenvolvendo soquetes para lâmpadas. Nossa. Tem nada a ver com interruptor de tomada, praticamente. Né? E aí isso foi dando certo, a coisa foi acontecendo, e na década de 70 eles já eram líderes de mercado na Espanha, dentro do segmento de material elétrico, que a gente chama de baixa tensão. Ainda são, né, até hoje. A Espanha, o nome Simon é muito forte, são 108 anos de história, né? A maioria das indústrias da Simon fica no continente europeu. E aí, na década de 99, ela chega aqui no Brasil comprando a Tecnovat Iluminação. E o que levou hoje a Simon, né, se instalar aqui no Brasil? Então, na época, a Tecnovat, ela era uma empresa muito bem conceituada dentro do segmento de relés fotocontroladores e iluminação, né? A Tecnovat, ela trabalha muito forte no segmento público. Então, eles têm assim, uma parceria muito grande com licitações, prefeituras, e entre outras empresas desse segmento e tal. E aí, como o nome Tecnovat era um nome muito bem conceituado, uma empresa com mais de 50 anos de mercado, eles mantiveram o nome Tecnovat e colocaram uma empresa do Grupo Simon. E o Brasil sempre foi, na verdade, um país muito, como que eu posso dizer, um país que eles sempre acreditaram, né? Um país muito notório para o mercado brasileiro, né? Ele é muito diversificado tal. Inclusive, para o mercado brasileiro foi desenvolvido algum produto específico? Sim, porque o forte da Simon é interruptor e tomada. Certo. Né? Hoje
a maior parte do nosso portfólio é interruptor de tomada. E tanto que na Espanha é muito forte dentro desse segmento de design, de sofisticação. Foi criado algumas linhas específicas para o mercado brasileiro. Isso. Mas também esses produtos que, digamos assim, vocês trouxeram muita tecnologia de fora. Exato. O designer é todo... Exato. É que, na verdade, em 99, quando a Simon compra a Tecnovat, ela traz a bagagem do nome mesmo, né? Do nome Simon, que já era uma empresa, né, muito forte. E aí, em 2005, ela amplia a presença dela no Brasil, instalando a fábrica de mecanismos. Então, são duas empresas totalmente distintas. E a fábrica de mecanismo, ela traz esse conceito do design europeu. Tanto que todas as linhas que nós comercializamos aqui no Brasil, apesar do mercado, né, ter particularidades muito próprias, né, que nem o 4x4, por exemplo, é um formato de instalação que só tem aqui. Não existe 4x4 em outro lugar do mundo. É mesmo? Não sabia dessa tomada informação. padrão brasileira, né? Só tem aqui. Então, assim, lógico que eles respeitam toda essa tendência, esses formatos, essas normas técnicas tal de cada país, mas por trás está sempre o design que é o grande forte da empresa, o design europeu. Tanto que hoje nós temos mais de 60 prêmios de designers, né? Designers alemão, designers europeu, enfim, prêmios de designers. E hoje vocês estão presentes em quantos países? Hoje nós comercializamos nossos produtos em mais de 90 países. Estamos presentes nos 4 principais continentes e o Grupo Simon hoje é um grupo empresarial formado por 26 empresas. Né? Algumas fábricas, algumas patentes. Hoje nós temos aí um portfólio com mais de 5.000 itens. Então é muito forte mesmo. Aí o faturamento do grupo é em torno de 350 milhões de euros por ano. Então, e aqui no Brasil nós chegamos em 2005. 2005 com essa proposta de trazer um pouquinho desse design europeu, dessa proposta de qualidade, né, garantia estendida e design europeu para os nossos produtos. Quantos anos vocês dão de garantia para o produto de vocês? Então, hoje os produtos da Simon no Brasil têm 10 anos de garantia. 10 anos de garantia, porque... Talvez seja a que mais dá garantia no mercado hoje, né? Hoje a garantia do produto é literalmente algo assim que destaca, né? Porque existe outros fabricantes de interruptores de tomadas que supõem dar uma garantia até maior, né? Mas aí existe aquela proposta da garantia indeterminada, ou seja, a garantia é dada de acordo com o ocorrido. Então, assim, a gente vamos verificar. Se realmente foi um defeito de fabricação, a gente garante o produto. Se for instalação, se for isso, se for aquilo, aí a gente não garante, né? Então, assim, é uma garantia indeterminada, ou seja, não tem uma determinação certa. A Simon não, ela tem uma parceria com o nosso parceiro que... o produto, se o cliente chegar na loja para fazer qualquer tipo de troca ou alguma coisa assim, ela tende a trocar, ela tende a resolver o problema do parceiro. O índice de troca é muito baixo, né? Porque todos os nossos produtos passam por testes muito rigorosos, nós temos um laboratório próprio, então tudo que a gente manda, por exemplo, para o Inmetro ou até mesmo para os nossos órgãos certificadores para poder, né, manter as certificações que são compulsórias e elas também são, né, obrigatórias. Então, tudo que a gente faz, né, nós antecipamos tudo isso antes no laboratório. Então, por isso a gente dá esse respaldo em relação à garantia estendida. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui também, Ricardo, é a questão da matéria-prima que é utilizada, né? Por exemplo, a gente não distingue, por exemplo, a nossa linha 19, que é a nossa linha de entrada, para a nossa linha 32, que é a nossa linha luxo. Tanto um quanto o outro é usado a mesma matéria-prima. Então, a gente dá os 10 anos de garantia. É que, na verdade, às vezes tem clientes, comumente a gente recebe esse questionamento em relação ao amarelamento. O produto de vocês, né, tem tecnologia suficiente para não amarelar, ou, digamos assim, tem um prazo determinado que aí, depois daquele prazo, ele tende a ter um amarelamento, ou...
Na verdade, o amarelamento, ele se dá por causa de um fator, né, que é radiação. Radiação ultravioleta, que é emitido por lâmpadas fluorescentes ou luz solar. É a radiação que faz o plástico distorcer de cor, né? Tá. Então, a grande maioria dos plásticos que são injetados em interruptores e tomadas, eles possuem, na verdade, uma tecnologia contra a propagação de chama, mas não contra o amarelamento, tendo em vista que o amarelamento não é uma norma, não é Entendi. normativo. A ABNT não diz, ó, você tem que vender um produto que não amarelo. Não é isso. Você tem que usar um plástico de engenharia, que é um plástico, na verdade, que não propaga chama, né? Ele tem que se apagar dentro de alguns segundos. É mais importante proteção. ela não queimar facilmente do que amarelar, Exato. digamos assim, em termos de segurança. Exato. Né? Então, o que, na verdade, nós garantimos a relação com o amarelamento é a matéria-prima que nós utilizamos. Ou seja, nós compramos um plástico que tem total estabilidade contra a radiação, que é o policarbonato. Né? Então, por exemplo, farol de carro é feito em policarbonato. Fica o tempo todo exposto, janela de avião. Hoje substitui-se tudo que é de vidro por policarbonato e ele mantém-se sempre cristalino. É um plástico super resistente. Ele é um plástico que ele é autoextinguível, então se ele pegar chama ele se autodestrói. Né? É um plástico que aguenta altas e baixas temperaturas, é um excelente isolante elétrico, então é um plástico, é o top, assim, tipo, dos plásticos ele tá em primeiro lugar. Então é uma matéria-prima que nos respalda, né? Dá os 10 anos de garantia, primeiro pela estabilidade mecânica da peça e por ele ser totalmente, né, estável à radiação, então nós podemos propagar aqui as peças da tonalidade branca, não amarelo. Ótimo, ótimo. E com relação à linha de conectividade, né, que hoje é uma tendência de mercado, né, e a Simon está vindo, né, está sendo uma das empresas que estão se destacando no mercado na linha de digamos assim, da automação residencial. A Simon, ela tem hoje, para o mercado brasileiro, a gente atua em todos os segmentos, né? Então, eu tenho as linhas econômicas, eu tenho as linhas de médio padrão, as linhas de alto padrão, as linhas de altíssimo padrão, que a gente chama no segmento premium, né? E a série 26, que veio com essa tecnologia conectiva, ela veio realmente por uma necessidade que o mercado está pedindo. Né? A conectividade, o ser smart hoje é uma coisa que faz parte da vida das pessoas. Então, assim, hoje você tem uma TV smart em casa, você não quer mais usar aquela convencional, né? Que você simplesmente ficava mudando de canal, às vezes dava até um soco atrás dela para ela poder funcionar, né? Direito, Não, hoje em dia não, você faz tudo na sua TV. E assim, né? tipo, digamos assim, talvez você consiga me responder, né? Mas eu imagino, né? Porque você veja assim, ó, hoje é uma questão tão simples, você ligar e desligar uma lâmpada, né? Pelo interruptor. O que levou, de repente, assim, a Simon decidir investir no Brasil, né? Que é um mercado que está em crescimento, mas é um bem específico, digamos assim, como você mesmo falou ali, a questão do padrão europeu para o padrão brasileiro tem que se adequar, tem que se alinhar em algumas normas técnicas, alguma coisa assim nesse sentido, que levou, de repente, vocês trazerem essa tecnologia para cá, porque eu vejo assim que também tem outros produtos, outras marcas, até nacionais, que estão procurando se inserir nessa linha da conectividade, mas eu vejo sinto que vocês trazem algo a mais, assim, um produto diferenciado, desde cores, desde dessa resistência ali, do polímero que vocês utilizam para a fabricação dela é totalmente diferente, digamos assim, em relação ao que tem no mercado, né? Porque pode falar. A questão de trazer a linha conectiva para o Brasil, alguns dos grandes diferenciais que muitas vezes o pessoal acaba não pesquisando isso, né? Mas, por exemplo, a plataforma é 100% Simon. Então, o que garante, né, a plataforma sendo 100% Simon? Segurança de dados, né? Acho que isso muitas pessoas às vezes acabam não procurando isso. Simplesmente elas querem só algo conectivo, às vezes por um custo, alguma coisa. Ou às vezes até por não ter conhecimento da questão da segurança mesmo, né? Mas, por exemplo, hoje quando a gente fala de conectividade, todos os dados, as informações, elas vão para uma nuvem. E o que acontece? Dentro da Simon, da plataforma Simon, é 100% nossa. Então não passa por um terceiro.
Se precisar fazer uma atualização no software, no sistema, a gente consegue fazer muito mais rápido do que um outro concorrente, por exemplo. Essa era uma informação que a gente, digamos assim, nunca tinha pensado por esse lado. Digamos assim, poxa, eu vou colocar os dados ali, o cadastro ali, tal, e-mail, informação. telefone. Exatamente. E na hora, realmente, como você falou, às vezes a maioria do pessoal, digamos assim, por desconhecer ou por não, digamos assim, não ter o conhecimento mesmo do produto ou até mesmo do aplicativo que vocês disponibilizam, eles colocam qualquer... vai essa mesmo aí, porque eu acho que vai funcionar, é mais prático. Sim. Né? E essa questão da segurança é importante mesmo. Sim. Né? E aí, o que eu posso acrescentar, que é o que o Rafael está dizendo, é o seguinte: quando a gente fala de conectividade, ou na verdade de internet das coisas, a gente entende, na verdade, que são soluções que se comunicam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em relação à automação, né? Automação é algo que a gente vem desse conceito Parece que é tudo vem desse conceito de grande, de uma coisa que é usada, uma tecnologia que é usada a nosso favor, né? E a ideia realmente é ótima, a ideia realmente, o princípio é esse, né? Automação é você usar a tecnologia para sua comodidade, para o seu conforto, para sua segurança. Basicamente, a Simon está tentando trazer, assim, a automação, digamos assim, simplificada, que de repente, assim, qualquer... casa de 50, 70 metros quadrados, ou de repente assim, eu preciso fazer uma automação, uma conectividade, a linha Smart específica, sei lá, quero meu jardim, eu consigo fazer individualmente, Sim. Ou preciso fazer toda ela? A Simon, ela tem, quando a gente fala sobre conectividade, em 2005, nós estamos em 2024, em 2005 a empresa já trabalhava com conectividade, de uma certa forma, de uma maneira domótica, né? O que é uma maneira domótica? É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Que para você criar uma certa automação dentro de um espaço ou uma certa instalação, você tem um quadro de comando que funciona com módulos específicos ligados por cabeamento estruturado, ligado por cabeamentos estruturados, e aí que comanda circuitos independentes, né? Então, é uma coisa muito complexa. Em 2005, a Simon já detinha digamos, essa tecnologia com o sistema Simon VIX, Simon Vox. O que era isso? Era um sistema que você conseguia ter uma comunicação com a sua casa através de sensores. Então, por exemplo, tinha lá um sensor de gás, tinha lá um sensor de temperatura, de fumaça, e aí, de repente, se esse sensor fosse acionado, você recebia no seu celular, através do sistema, uma informação. O sensor de presença foi acionado na sua casa. E aí você tinha como fazer alguma coisa, né? Então, isso já era uma forma de conectividade. Sim, você já se comunicava com a sua casa. Em 2020, em 2020, a Simon lançou a série 100, que era uma série intuitiva, né? A série 100, em 2016, a Simon lançou a série 100 para comemorar o centenário da empresa. E ela desenvolveu a série 100, que era uma linha onde você poderia conversar com os módulos conectivos dentro da sua casa através de um aplicativo próprio, né? Então eu tinha lá um aplicativo e eu conversava através do meu roteador, conversava com um interruptor smart, com um dimmer smart, ligava subia uma persiana, baixava, ligava uma tomada, tal. Então eu fazia essa comunicação interna. Então foi aí que saiu, né? Foi aí que foi criada a série IO, né, que seria a internet, uma série conectiva. E em 2020, ela cria a plataforma ProIO, que é o que o Rafael mencionou. O que é essa plataforma? De onde você estiver, por exemplo, se eu pegar meu celular aqui, eu abro ele aqui e eu consigo conversar com a minha casa lá. Falo, a lâmpada da sala está acesa. Eu posso apagar, posso dimerizar, esqueci uma torradeira, a tomada que está ligada à minha torradeira, alguma coisa assim, ligada, eu posso desligar. Então, de qualquer lugar que eu estiver, eu consigo ter acesso à minha casa por causa da plataforma, que é a que o Rafael comentou. É uma plataforma própria, é uma plataforma que nós temos esse controle sobre a informação, os cuidados. Então, por exemplo, se a sua casa ela está conectada,
Acabou a internet. Se acabar a internet, você tem a possibilidade de vir no próprio dispositivo, por exemplo, esse daqui é um dispositivo IO, e fazer o circuito acionar. Quando volta a internet, toda a codificação da casa, que você faz através do seu celular, ela é reconectada automaticamente porque os dados estão na nossa plataforma. Então hoje, como que o mercado hoje eles vê essa questão de conectividade? A conectividade hoje é uma solução, né, de comunicação que tem várias frentes e vários tipos de protocolos. Então eu tenho uma plataforma que ela segura as informações de trilhões de pessoas, mas isso é terceirizado. Então, se eu quero deixar, por exemplo, esse óculos conectivo, o que eu faço? Eu compro essa tecnologia e embuto no meu produto. Né? E aí eu formato o preço desse produto, mas a tecnologia é deles. Se amanhã eles quiserem fazer qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de alteração, eu posso pagar por isso. Entende? Então, assim, seria o mesmo do mesmo. Então, a conectividade, sem falar que cada marca tem o seu aplicativo. Eu conheço pessoas que têm uma casa conectiva e quando vai ligar uma lâmpada, tem que abrir um aplicativo X. Quando vai ligar uma tomada, tem que abrir um aplicativo Y. O produto de vocês hoje, ele conversa com outro sistema, tipo que nem o Alexa, o Google Home? Isso é comando de voz, né? Isso daí seriam, assim, formas de manuseio. Mas agora, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade também, que é uma forma de comando. Você pode fazer, que nem eu falei, você faz o comando no físico, você pode fazer pelo comando de voz e pode fazer também através do aplicativo da Simon. Em qualquer parte do mundo, então, com o aplicativo de vocês, eu consigo controlar. Consegue ter acesso à sua instalação, exato, e consegue fazer qualquer manuseio. Esqueci uma, sei lá, a você não tem certeza. Lá, eu não tenho certeza, eu consigo verificar pelo aplicativo. Se aquela tomada está ligada, ativada ou não. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da conectividade de mercado, é o que a gente chama hoje de gates, né? Que são soluções, mas cada um tem protocolo próprio, cada um tem aplicativo próprio, elas não são uniformes. Então, às vezes, você tem lá uma tomada saliente, você tem uma lâmpada diferente de outra, porque uma é conectiva, a outra não é, tal. A proposta da Simon é trazer uma linha clean, é trazer uma linha completa que você possa usar na sua casa, o conectivo e o mecânico. E basicamente a linha Simon 26i, não necessariamente eu preciso fazer a automação dela, né? Não. Você pode fazer... A automação é algo que você faz de acordo com a sua necessidade e da sua vontade. Assim, voltando lá naquela história lá que às vezes o cliente, você oferecia algum sistema que, digamos assim, de conectividade, eu não quero isso porque é uma parafernália, é muito equipamento, dá muita manutenção. Basicamente o produto de vocês você consegue utilizar pontualmente, né? Exato. Então se você quiser, por exemplo, oferecer para o seu cliente a linha mecânica para a casa toda, sem problema nenhum. Ele vai usar os pontos mecânicos. O legal e o interessante e até mesmo o diferencial da linha conectiva da Simon é que você não precisa mais daquele aspecto de antes do quadro, dos módulos, do fio. Você usa a mesma estrutura que você tem no ponto 4x2. Porque, geralmente, assim, a maioria do cliente leigo no assunto, ele pensa assim, vou fazer uma automação na minha casa. Mas de repente, acho que vai ter que quebrar a parede, vai ter que trocar fiação. Não há necessidade. Nesse caso. Hoje só falando um pouquinho ali que tu comentou, a questão dos diferenciais, né? É o designer do nosso produto, tanto mecânico quanto conectivo, a gente acaba entregando para o cliente a casa dele completa, porque muitas vezes o cliente quer poucos pontos conectivos e o restante mecânico. E muitas vezes acaba que o acabamento fica diferente. A gente consegue entregar para o cliente. Isso é legal, é importante. O design da casa dele por completo, tendo o produto mecânico conectivo com o mesmo design. Conforme a necessidade dele. E ele legal. Pode ir conectando conforme ele quiser. Sim, porque às vezes você... eu coloquei a linha 26 lá. Sim. Mas basicamente eu não quero fazer automação. Nesse momento eu não quero. Não sinto a necessidade de ser automatizado. Gradativamente eu posso ir fazendo isso, substituindo. No segundo passo ele pode apenas trocar só o módulo. Só módulo. A placa e o suporte é o mesmo. Só tira a placa, coloca o módulo conectivo. Eu tenho, por exemplo, comprei uma persiana. Quero deixar essa persiana inteligente, por exemplo. Então eu troco o módulo de persiana mecânico e ponho o módulo de persianas inteligente. E esse produto aí, o sistema de vocês, eu consigo, de repente, por exemplo, assim,
sei lá, eu quero programar, ligar ou desligar, eu consigo? Uma programação de horário? De horário, sim, consegue. Ah, legal, porque de repente, assim, que nem você comentando da persiana ali, sei lá, tipo, vou deixar a minha casa com a persiana aberta, mas dado o horário lá, eu quero que ela baixe, porque vai bater o som. Sair de férias, por exemplo. Exatamente. Eu quero fazer como é que eu posso explicar? Eu quero deixar lá, quero que acenda a luz da garagem e tal horário, desligue tal horário, que abra a persiana. Sim. Gera, para as pessoas que estão passando e indo para a residência, gera uma expectativa que não, tem alguém dentro da residência. Exatamente. Tu consegue fazer. Isso daí é uma experiência, né? É uma experiência. Legal. E o interessante é que, assim, essa questão de experiência, né? Tem 2 formatos dentro da linha, e isso é muito legal destacar, até mesmo por questões de custo, né? Outras linhas de mercado, se eu tenho, na verdade, um único módulo, eu preciso de um hub. Então, geralmente, esse hub conversa com esse módulo, que conversa com outro, que conversa com outro, e assim vai. Cria-se uma rede interna. A Simon, a 26, a série 26IO, eu não preciso de hub para usar até 10 dispositivos conectivos dentro da casa. Então, com 10 dispositivos conectivos, eu não tenho necessidade de instalar um hub. Eu posso fazer, através do aplicativo, toda a configuração e criar algumas cenas, por exemplo, através do comando de voz. Então, se eu falar, Alexa, acessar reunião, então eu posso, por exemplo, que uma lâmpada seja dimerizado a 20%, a persiana baixe automaticamente, o telão também baixe automaticamente, posso ligar ou desligar um abajur, entendeu? Então, assim, eu crio um cenário, né, através de um comando de voz. Agora, se eu quero algo a ser programado, né? Então eu quero que todo dia aconteça isso, a rampa de acionamento seja assim, a intensidade da luz seja assado, tal. Aí eu preciso de uma estrutura um pouquinho maior que o hub me permite, usando um outro módulo, que eu até tenho um aqui para mostrar para vocês, ó. Isso daqui a gente chama só, Master 4 experiências. Então, cada um desses eu posso criar uma experiência. Então, aqui, digamos que eu criei a experiência apagar tudo. Então, tudo que tiver ligado na minha casa vai apagar ao mesmo tempo. Ligar tudo, reunião, cinema, tal. Então, eu posso criar experiências dentro de casa para o meu bem-estar. No corre-corre do cotidiano, digamos assim, é uma coisa simples que às vezes, de repente, assim, saí atrasado, esqueci lá a chaleira elétrica ligada. Eu vou ter que voltar. Tendo o sistema de vocês, os produtos de vocês, basicamente eu só tenho que acessar ali e confirmar se está ligado. Se aquela chaleira estiver ligada numa tomada inteligente, você consegue, através do aplicativo, saber se a tomada está energizada ou não. Se ela estiver energizada... Eu consigo também um ar-condicionado ligar? O ar-condicionado, na verdade, já entra dentro de um outro parâmetro, né? Porque a grande maioria dos ar-condicionados, eles são acionados por radiofrequência, né? Então, como eu trabalho muito forte no on-off, na dimerização, no controle de persianas, no controle de circuitos, eu conseguiria, teoricamente, ligar e desligar, mas eu não consigo fazer acessos de mudança de temperatura e tal, porque ele é comandado por um radiofrequência. O sistema de comando do ar-condicionado é diferente, né? Se for um ar-condicionado mecânico de um contato seco, muitas vezes que é só liga e desliga, às vezes a gente vê em alguns hotéis, alguns circuitos de refrigeração e tal. Se ele é só liga e desliga, eu consigo fazer pelo aplicativo esse comando, né? Levando em consideração todas as questões de dimensão de corrente, tensão e tudo mais, né? Porque as peças conectivas, elas trabalham com uma amperagem baixa, né? Então a ideia principal, ela é muito, hoje em dia com a iluminação de LED, então, nossa, eu posso ligar muita coisa num dimmer, por exemplo, porque o LED tem uma tensão baixa, tal. Então, é diferente o circuito de iluminação para o circuito elétrico, que seria o circuito de tomada ou um circuito de ar-condicionado e tudo mais. Basicamente, num circuito um pouco mais simples, digamos assim, uma chaleira elétrica. Sim, tudo que é liga e desliga eu consigo fazer, né? Exato. Ou sei lá, uma cafeteira, exato, um abajur. A irrigação do meu jardim lá. Sim. Uma boa eu tô viajando. Uma menor de piscina. Sim. Porque de repente, assim, às vezes eu tô viajando, tô lá, sei lá,
Mesmo Do outro porque lado, o nosso comando, ele pode, por exemplo, acionar um contator que vai segurar uma carga maior, entendeu? Então, o comando on-off, mesmo sendo, por exemplo, 12 volts, digamos assim, ele pode acionar um contator que segura um comando de carga muito maior, como uma bomba, como um ar-condicionado, alguma coisa assim. Então, ele vai acionar o contator que segura essa carga, entendeu? É legal, eu achei bem bacana essa questão, assim, como o Rafael comentou ali do aplicativo de vocês, que é muito importante isso, porque às vezes o cliente, a gente não se toca na hora que você está fazendo o cadastro, está passando todas as informações. Se quantas vezes tu já não foi fazer um cadastro em algum site por algum motivo, Exatamente. e daqui a pouco tu começou a receber aqueles spams por e-mail, as ligações no telefone, Isso. querendo vender alguma coisa. Então, justamente porque essas informações elas acabam caindo. Sim, e às em vezes canais. o cliente não se atenta a esse Detalhe, quesito, né? É um detalhe muito importante. Muito né? importante. Então, como vocês detêm todo o controle dos dados do cliente, então se torna muito mais seguro, né? E até mesmo como você falou, de repente, acabou a energia, alguma coisa assim, também eles conseguem acessar, porque como fica na nuvem, é isso, né? Exato. E detalhe, tudo é feito através de cadastro e senha, tá? Então, por exemplo, se você isso tem é no importante. apartamento 1 uma instalação IO, não vai interferir com o Não, apartamento 2 que tem uma instalação IO também, né? Porque os módulos conectivos, eles são inseridos dentro da sua rede Wi-Fi, com o seu login, com a sua senha, e você pode, de repente, compartilhar essa instalação com alguém da sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, com quem for, né? Então eu posso criar a instalação como administrador e compartilhar a instalação, por exemplo, com o Rafael. Sei. Então ele vai ter acesso à minha instalação, porque eu permiti que ele tivesse, Mas, entendeu? e aí eu consigo também, digamos assim, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, um pai lá que não quer que o filho acesse determinado, eu consigo também... Você pode bloquear tudo. Pode bloquear tudo. Bloquear tudo. Ou a criançada pode ficar lá apertando, que uma vez bloqueado, ele não vai conseguir acionar o circuito. Não consegue. Vai receber uma visita com, sei lá, os parentes com muitas crianças. E começa aquela correria. Você bloqueia acende, tudo. Bloqueia pelo aplicativo, eles vão querer fazer o toque físico no produto e não vai ligar. Não vai ligar. Por exemplo. E é uma coisa tão interessante, porque assim, olha só para você ver essa questão dos multiusuários, né? Você imagina você, né? Eu, por exemplo, eu tenho no meu celular a instalação de vários clientes meus que estão no meu celular. Porque eu criei e compartilhei com eles. Já aconteceu de uma arquiteta me ligar e falar, Ricardo, tem um dimmer aqui que não está dimmerizando. Aí eu vou falar só um minutinho, eu abro a instalação e falo, esse dimmer, na verdade, ele precisa de uma atualização. Então, eu vou atualizar ele para você. Eu acerto, né, aceito a atualização e o dimmer volta a funcionar. Ou seja, eu não precisei pegar o carro, ir até a obra, ir até a casa da cliente, incomodar a família. Eu consigo, se eu tenho um integrador... um problema de atualização Exatamente. do sistema. Se eu tenho um integrador, por exemplo, o meu integrador consegue acompanhar essa instalação de onde ele estiver, entendeu? Como um serviço também. Então eu tenho todas essas proteções de acesso que ninguém entra na sua instalação sem ser convidado, digamos assim. E como a gente falou no início, né? Às vezes a gente não se atenta nisso. Eu vou pegar esse aqui porque é mais prático, ou sei lá, um custo-benefício melhor, mas no fundo a gente acaba se expondo muito aos dados da gente, né? Porque cada vez que você vai fazer o cadastro em um aplicativo de tomada ou em um aplicativo de lâmpada, você vai precisar dos seus dados e você vai estar, digamos assim, expondo os seus dados a um aplicativo, como a gente baixa aplicativo em loja de aplicativo, você faz, né? Então, às vezes, dentro de uma casa, para deixar a casa inteligente, você tem ali 7 gates, que são 7 aplicativos diferentes, que conversam, que podem conversar ou não ao mesmo tempo entre si. Basicamente, você está colocando em risco 7 vezes os seus dados. É uma possibilidade. E até a questão, assim, quando a gente fala de segurança, de facilidade, por exemplo, muitas pessoas nos procuram e perguntam, né? Mas eu vou trocar a minha internet. Como é que eu faço? Eu vou ter que configurar ponto conectivo por ponto conectivo ou não? Basicamente, a gente faz pelo aplicativo. Troquei de internet. Eu consigo replicar ele para todos os pontos que tem conectividade. Não preciso ir em ponto por ponto, fazer toda aquela conexão que a gente faz pela primeira vez. Então, acho que isso é legal a gente comentar também, porque é fácil, né? Porque hoje em dia, se a gente for parar para analisar a questão de internet,
a gente está sempre mudando, tem planos novos de um Sim. concorrente, então isso facilita muito Facilita na na questão hora da da- conectividade. Eu já da vi migração. eletricistas que, em apresentações da série IO, que me falarem assim, olha, o que mais me chamou a atenção foi essa questão, se eu quiser mudar a banda, eu posso, na verdade, só fazer a atualização pelo aplicativo. Porque já teve caso de eu ter que subir em gesso, quebrar gesso, subir no teto para resetar todos os dispositivos para poder fazer essa nova conexão. Então, isso facilita muito a vida do Basicamente, usuário, vocês têm entendeu? um sistema extremamente seguro, com atualização prática. E se eu resolvi mudar a internet hoje, mudo, faz a atualização tranquilo, vida que segue. Internet acabou? Não tem problema. Quando ela voltar, todos os módulos se reconectam ao Wi-Fi. Ah, mas acabou a energia, o que eu faço? Não tem problema também. Quando voltar a energia, como todas as informações estão na nuvem, tudo se reconecta automaticamente. Elas não se perdem, as codificações não se perdem. E assim, o bacana é que a gente está falando de uma empresa que detém essa tecnologia, né, desde 2016. Então pensa comigo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 8 anos e a partir de 2020, né, a plataforma fazendo testes e acertando. Então a linha 26 chega no Brasil completa, totalmente sem nenhum tipo de ajustes. Por quê? Porque tudo que deveria ser arrumado já foi. Porque a Simon usa a mesma plataforma para todos os países que ela tem linha conectiva. É como se fosse o chassi de um carro. Entendi. A plataforma é a mesma, a tecnologia é a mesma, o que muda são, né, as particularidades de cada país. Né? Isso, cores, texturas, padrões, esse tipo. O resto é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Basicamente, assim, o mesmo Você tá sistema que a gente garantido. vai usar aqui no Brasil, É o mesmo que eu uso na Europa, na China, no Japão, mesma coisa. E é interessante que quando você precisa de uma atualização, ela é muito simples que eu digo assim, né? Eu vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil, a gente tem como uma particularidade, ou não sei lá como que eu posso chamar isso, um tipo de aplicação, junto com os eletrônicos, usar pulsadores. Então, por exemplo, eu quero colocar um dimmer aqui. Eu tenho um master que seria um outro dimmer como esse. Então aqui, ó, esse aqui, vamos supor, eu vou dar um exemplo para você até gravando aqui, ó. Esse aqui é o master, certo? E esse aqui é um dimmer. Então esse carinha aqui, ele vai dimmerizar o meu circuito. Ele é um ponto de acionamento. Ah, Ricardo, mas e se eu quiser dimmerizar o meu circuito lá naquele ponto? Então eu coloco um master. Esse master não precisa estar no circuito, ele só precisa estar alimentado. Eu conecto esse carinha aqui com esse através do Wi-Fi. Olha que interessante. Não tem que ter ligação. Não tem. Não Basicamente, tem. não precisa nenhum cabo. Não precisa, só precisa alimentar ele. Fase neutro, é só, né? Mas aqui no Brasil é diferente. Lá na Espanha, sim. Pontos paralelos, você usa o módulo conectivo e o master. Aqui no Brasil, a gente tem o pulsador. Então a gente faz o quê? Em vez de colocar esse master, eu ponho um pulsador. Com o pulsador eu faço a mesma função desse. Aí nós tivemos esse impasse, né? Não, mas não é, aqui a gente não tem isso, então, mas aqui a gente precisa disso. O que eles fizeram? Atualizaram o sistema e mandaram uma aplicação, uma atualização para todos os países, podendo usar o pulsador junto com o eletrônico. Então, basicamente, então hoje o Brasil usa, a Espanha usa, o México usa, exato, a China usa. Então é muito fácil, porque nós detemos a tecnologia, né? Então, para fazer qualquer tipo de atualização, aí você recebe lá a atualização de módulos. Sim, aí você atualiza. Sempre que tiver alguma coisa atualizada, alguma coisa melhorou. É que se torna tudo mais simples porque vocês detêm toda a tecnologia, né? De ponta a ponta. De ponta a ponta. Então, basicamente, assim, se eu desenvolver um produto diferente para um mercado específico, atualizou o software. E aí as pessoas pensam, mas o que eu preciso para fazer tudo isso funcionar, né? Essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Eu preciso do quê? A arquitetura, a gente chama de arquitetura IO. A arquitetura IO só precisa de 4 elementos. 4, né? O primeiro é um roteador, que todo mundo tem em casa. Só isso. O segundo é o dispositivo. Esse você vai ter que ter, né?
O terceiro, na verdade, é a plataforma, que é o aplicativo que você baixa nas lojas de aplicativos. É isso. E o quarto é o hub, se você quiser uma ligação mais complexa. Então, basicamente, são 3. 2 você já tem, de graça, que é, né, o roteador e o aplicativo que você baixa e faz um pequeno cadastro. O que você vai precisar é só isso aqui, para a arquitetura toda funcionar, entende? Nossa, então é muito simples, é muito rápido, é muito intuitivo, não precisa de muita coisa, assim, muito conhecimento complexo para instalar, porque o quê? É um fase, um neutro, um retorno para o circuito e um comando. Sabe? É uma coisa assim muito simples, assim, é basicamente simples de simples, instalar. Um eletricista que bate o olho aqui nas informações que vem atrás do módulo, ele já sabe. N, neutro, L, fase. Opa, então aqui é o alimento. Aqui é o retorno. Aqui é a carga. Pronto. Essa semana eu estava apresentando para um eletricista, parceiro nosso, ele não conhecia a marca, né? E ele se surpreendeu, até por questão assim, que basicamente ele conseguiu entender só olhando a embalagem, vendo o esquema de ligação. Porque é uma linguagem, simples, né? Uma linguagem que eles usam. E assim, e para ajudar o consumidor final ainda, a Simon ela criou vídeos de instalação que estão nos nossos canais de YouTube, né? Então eu tenho um vídeo para instalar, ligar um dimmer, eu tenho um vídeo para ensinar a instalar um interruptor, uma tomada, que na tomada, quando a gente fala de tomada inteligente, a tomada, ela é, na verdade, o convencional, né? Digamos assim. O que a gente usa para deixá-la inteligente é essa pastilha aqui, que vai atrás da tomada. É só eu conseguir tirá-la daqui, né? Ó, essa pastilha aqui vai atrás da tomada. Então, foi uma coisa que, isso aqui, ó. Que esse eletricista comentou comigo. Ele falou, nossa, isso aí é muito prático, é simples. Ele vai atrás da caixa 2x4. E aí, não há necessidade de você ter alguma outra caixa específica onde que vai concentrar todos eles. Basicamente, você vai isso aqui é on-off. Então, se eu quiser ligar um circuito de lâmpada, só ligar e desligar, não preciso nem ligar um interruptor. Eu ponho uma tomada no circuito de lâmpada. Acabou. Ao invés de você, então, ter uma tomada com um interruptor, basicamente, eu tendo essa pastilha... A pastilha, ela faz todo o trabalho de liga e desliga do circuito, né? Então, ela é muito simples para poder trabalhar. Então, todas as informações vêm, né, nas bulas de informação, nos esqueminhas de ligação, e é muito simples de fazer. Não precisa de muito conhecimento técnico para fazer essa instalação. O eletricista, ele não conhecia a marca. Eu falei, a gente tá com uma parceria bacana com uma marca espanhola, que veio para o Brasil e está se destacando bastante aqui na linha de automação, digamos assim, da conectividade, né? Apresentei a linha 26i para ele e ele ficou surpreso por questão em relação a isso, porque ele disse que ele já trabalhou com outros produtos e aí entra aquela questão assim, baixa um aplicativo de terceiros, não é do... E aí, justamente, eu não tinha argumento para ele, daí o que o Rafael passou ali, essa questão do aplicativo ser 100% próprio, de vocês, né? próprio. Então, aí, basicamente, a proteção de dados... isso tudo é um combo, né? A gente sempre gosta de comentar que a Simon, ela não é simplesmente uma vendedora de materiais, de interruptores de tomadas, né? A gente sempre pensa desde o início da fabricação do projeto até no cliente final lá na ponta, né? Então, esse combo que a gente fala, que o Ricardo comentou, além do nosso canal lá ter a questão de como tu instalar, tem também a questão de como configurar. Sim. E aí, quando a gente fala assim de produtos que, eu quero aprender alguma coisa, e a gente sempre joga lá no YouTube, por exemplo, tu pega um vídeo lá de 10 minutos, 15 minutos, propaganda. Isso. Não, então a gente já pensou em algo... Aí o cliente já desiste, abandona, não quer saber mais. Os nossos vídeos hoje têm no máximo 3 minutos. Exato, são muito rápidos. E assim, de instalação, são 14 vídeos. Um para cada tem. É aquilo que o Rafael falou, experiência, né? A gente quer criar ambientes com experiência. Lá tem 10 sugestões de experiência para você criar com o Hub, que você pode fazer, né, cenários, experiências, presença, enfim. Então, tem também. Como baixar o aplicativo? Tem. Como instalar o aplicativo? Tem. Como codificar a internet? Tem. É bem importante isso, porque às vezes, assim, de repente, às vezes o produto pode ser bom, mas de repente, assim, para você fazer uma atualização, fazer uma configuração ou uma reconfiguração é um parto, né? Então aí basicamente assim, simplicidade, simplifica tudo, o produto é bacana, o sistema é bacana e a facilidade de atualização ou de repente assim, desconfigurou,
tá nas nuvens, né? Então, basicamente, você não perde nenhuma informação, Sim. nenhuma configuração. E até o próprio integrador, né? O eletricista que vai fazer a instalação muitas das vezes, ele vai ganhar esse tempo. Porque, Sim. eu preciso ir lá para verificar uma conectividade. Às vezes ele já está no celular dele, ele consegue ver o que aconteceu. Né? Então, acho que isso é importante, porque é a questão da credibilidade do produto, a questão de o cliente, o eletricista está instalando e vê que é fácil, rápido e não tem tanta E burocracia. para o eletricista também é tranquilo, né? Sim. Porque ele vai instalar um produto que ele vai ter, digamos assim, conhecimento de atualização, vai ser relativamente simples, fácil, prático. Como você falou, não vai tomar tanto tempo dele. No caso, assim, de repente, um cliente ligando, chamando ele para deu um problema, aquele não funcionou. retrabalho, aquela aquele volta retrabalho, no cliente, exatamente. Muitas vezes é algo que ele consegue Simples, verificar, como o o Ricardo falou ali, né? De repente só entrou lá, configurou, só faltava uma atualização, baixa atualização, bora, Então, diga vida que E segue. assim, eu acho que para a gente poder até, assim, pensar o porquê. As pessoas pensam, nossa, mas será que isso é muito caro, né? Não deve ser barato, Isso né? Eu acho que pela proposta que a linha traz dentro de um... Porque hoje você falar de smart é você falar de comodidade, né? É você falar de segurança, né? E eu, assim, ó, É você eu falar não- de custo, porque hoje você pode reduzir o consumo de energia na sua casa programando um circuito. E até mesmo assim, ó, com essa, lógico, todo cliente às vezes vai ver o valor investido, né? Mas basicamente, assim, como a gente conversou no início ali, a Simon 26 é bem tranquilo porque você não há necessidade de você fazer uma automação total quando você opta por essa versão, né? Sim, por esse modelo. Sim. Você pode ir fazendo gradativamente e como você falou agora da questão da economia, né? E de repente assim, poxa, o Edgar saiu de casa na correria, esqueceu todas as luzes da casa acesas, ligado. Ou num escritório, por exemplo. Exatamente. Eu tenho uma ótima iluminação externa. Eu não quero que a lâmpada fique o dia inteiro 100% de luminosidade. Então você consegue, através do dimmer, comandar que ela, das 7 da manhã ao meio-dia, ela vá diminuindo a intensidade até 20%. E aí do meio-dia às 3 eu quero usar a iluminação externa do ambiente. Estou economizando. E depois eu volto com ela numa rampa de acionamento até as 5:30 da tarde. Isso é uma forma de economizar, entendeu? Então, eu quero que o meu jardim acenda de tal hora a tal hora. Depois eu quero que desligue. Isso é economizar. Então, tudo isso trazendo como proposta comodidade, né, sustentabilidade, a questão de economia, tudo isso, quando você coloca no pacote, confiabilidade, né, do produto. confiabilidade, segurança, tudo, quando você coloca isso no pacote, o que a gente entrega para o cliente não tem preço, porque está instalando um sonho que é dele, né? É algo que... Um conforto, digamos assim, Exato. uma coisa assim que... É gosto. A gente não consegue mensurar, né? Não. Mas é uma coisa assim que é... O smart bem... é trazer para o seu dia a dia bem-estar. Então, tudo que você quiser fazer ali está configurado, está codificado de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade. Então, não tem coisa mais particular que isso. Isso não tem preço, né? E até o próprio cliente, né? O cliente, quando recebe um produto que realmente funcione, que dê uma estabilidade de funcionamento, é diferente, né? Já teve caso, a gente fez um cliente nosso do Rio Grande do Sul, quando a linha chegou para a gente aqui no Brasil, a gente foi fazer um bate-papo com ele, eu não quero mais na minha vida ver automação, não quero mais ver a questão, né? Ele teve uma má experiência. E aí quando a gente começou a explicar do produto, falar que era diferente daquilo que ele tinha feito há algum tempo atrás, ele começou a ter de volta aquele interesse e ter a casa dele conectiva, né? As casas que ele constrói. E aí no final do ano passado ele falou, Rafa, eu quero testar de novo. Tu garante que vai funcionar? Eu falei, garanto, vamos fazer. E aí a gente fez, legal. Desde o projeto inicial, a questão dos pontos, passou para ele, ele fez a instalação, e aí hoje ele agradece a gente por dizer assim, não, obrigado por rever meus conceitos. Insistir, tal. Legal. Porque às vezes assim, é uma experiência que ele teve que não foi muito legal. E aí ele cria uma barreira, né? Tipo, um preconceito, né? Não, eu não quero, isso não presta, isso não é legal. E isso a gente ouve muito. Sim. Porque às vezes, assim, questão mesmo que, como a gente estava comentando desde o início,
às vezes é desinformação mesmo, né? Porque às vezes assim, ou preço, às vezes de repente, eu vou pegar um produto que tem um custo-benefício melhor, porém, de repente, assim, vai ver o aplicativo é de um terceiro. Aí não consegue atualizar, começa a travar. Acaba se tornando um transtorno. E aquilo que era um e a garantia, garantia, tudo isso, né? Garantia. Isso é bem importante, é isso que você trouxe para nós hoje. Porque o que acontece assim, às vezes assim, produto tem vários, né? Aí entra a questão da experiência. Como o Rafael falou, a questão ali, tipo, a Simon não tá à toa há mais de 100 anos no mercado. Então, assim... Não chegou onde tá, né? Exatamente. Assim, sem compromisso. Então, é um produto que tem um respaldo, tem uma história por trás disso, né? Sim. Então, assim, ainda tá no controle da família, né? A Sim, Simon. 4ª geração. Legal, isso é importante, né? É uma empresa familiar. Então, isso é uma cultura que veio lá atrás e tá se mantendo agora aqui, né? Eu acho que, assim, essa questão de a gente colocar no mercado um produto conectivo é muito do que a própria Simon, a gente gosta de passar para os clientes, né? Tem uma frase que é bem bacana, o Ricardo gosta muito de citar, que nos treinamentos a gente coloca com grandes emoções. Quando se trabalha com emoção, grandes coisas acontecem. Legal. Então, assim, isso é algo que mexe com a gente, né? Porque a gente gosta de passar isso. A gente trabalha com amor, porque a gente sabe que por trás da gente, a empresa, ela nos dá todo esse respaldo. Ela pensa muito desde o início do projeto até lá no cliente final. Eu acho que isso mostra o quão importante é a gente, como funcionário, passar isso para as pessoas, né? Para elas terem essa confiança que realmente o pessoal da Simon pensa não só na venda do produto, mas em si, lá no pós-venda, ter os 10 anos de garantia, a qualidade. Então, eu acho que isso vale a pena a gente citar, porque é algo que mostra para o cliente final que a gente está realmente... confiável é a marca, né? Isso é importante mesmo. Eu acho que uma coisa que é bem interessante, e essa fala, assim, quem contou, eu não conhecia essa história, mas quem contou isso para mim foi a Milena num podcast que a gente estava gravando também. E ela contou que tem um dos diretores da empresa, do grupo, na Espanha, que ele viaja muito, né? E os filhos, por hábito, têm o hábito de dormir sempre por volta das 10 da noite, 9h30 da noite e tal. Então, quando ele sempre conversa, né, com a esposa, alguma coisa assim, e ele, de onde ele estiver, ele dá 2 toques na lâmpada do quarto para dizer boa noite para os filhos. Então é uma forma dos filhos falarem, o papai tá mandando boa noite, de onde ele estiver. A conectividade nos permite isso, né? Essa interação com o que é teu, independente de onde você esteja. E voltando à questão de experiências, né? Tipo, positivas e negativas. É uma coisa legal isso, que eu uso um produto que funciona, né? De repente, assim, poxa, como vocês comentaram ali no início, o cliente às vezes está realizando um sonho, buscando um conforto para ele, para a família dele, e de repente tem alguma experiência assim com produtos assim que, sei lá, tipo, não é legal isso, como o teu cliente lá do Rio Grande do Sul, né? Eu não quero saber mais de automação, não quero de conectividade, eu não quero saber da linha Smart, do estilo Smart, digamos assim, né? De se conectar assim. E hoje a vida nossa é isso, né? Basicamente, é conexão, desde produtos, desde pessoas, desde... como que eu vou falar? Tipo... nas redes sociais, você está o tempo todo interligado, né? A tecnologia veio para ligar, cada vez mais. Para ligar e hoje comunicar, a vida né? da gente se resume num Smart, né? E, enfim. E isso é uma tendência. Interruptor de tomada não vai ter mais daqui a uns anos? Vai, com certeza vai, mas muito menos. A conectividade, eu acho que é uma coisa que chega no Brasil, tanto que você vê aí uma febre, né, de gadgets e produtos teoricamente conectivos para fazer assim, certas ligações, né? Uma brincadeira, de repente, você comentando ali que não os interruptores, mas de repente, assim, por exemplo, assim, hoje uma família que tem uns 2, 3 adolescentes, nos quartos deles não precisam mais, digamos assim, nem querem levantar da cama e fazer, sabe, ligar interruptor. Não, tudo no celular, tudo no celular. Que tu instala na própria residência. Nem a gente vai querer, né? Eu, quando instalei os itens da Simon na minha casa lá, e eu fiquei pensando, né, falei, que legal, que diferente e tal.
E aí daqui a pouco aquilo vai se criando um hábito. É tão fácil, tão prático, que hoje eu não consigo mais. Às vezes tu vai para um hotel, legal. né? A gente viaja bastante, tá num hotel, e tu tem que levantar para apagar a lâmpada, então às vezes tá ali. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer tanto mais. Essa semana passada, tive uma experiência bem engraçada com isso. Eu estava assistindo aula, né? Porque a faculdade que eu faço, uma parte ela é presencial e tem aula online. E aí eu tava com uma camisa bonita e uns shorts. Aí a lâmpada tava muito escuro o ambiente. Falei, gente, precisava levantar, acender essa lâmpada, né? Mas não podia levantar que tava, né, com a câmera ligada. Falei, eu tenho a Simon 26. Peguei o celular, simplesmente assim, abri e dimerizei a lâmpada. Pronto. Uma coisa assim, tipo, olha que resolvido, né? Parece uma coisa banal, mas é realmente comodidade isso, gente. Como eu perguntei pra vocês comodidade. Ali no início, são coisas assim, digamos assim, do dia a dia, relativamente simples, que às vezes, quando você tem um produto, uma qualidade com uma conectividade igual a vocês têm, se torna muito mais simples e a gente se acostuma muito mais fácil, né? Sim. A comodidade Você deita na cama e fala, você apagou a luz da sala? Não. Vai lá apagar? Sério? Não, peraí, vamos apagar aqui pelo celular. É muito mais simples, né? Então, pessoal, eu acho que... eu acho que o papo foi bem gostoso, foi bem interessante. Bem bacana, e assim, os nossos canais de comunicação, tá? Caso você que está assistindo, no caso, ao nosso podcast, quiser mais alguma informação, claro que a nossa parceria aqui em Canoinhas com a Unidesigner, né? Você pode obter essas informações através da loja, mas nosso YouTube, nosso Instagram, né? O Instagram é Simon Electric, Simon Brasil, desculpa, Simon Brasil /BR, né? E o nosso canal né? No nosso canal também no YouTube. Lá tem todas as informações, catálogos, manuais de instalação, vídeos ilustrativos, enfim, tudo que você precisar para o consumidor final ter uma base muito, além de teórica, prática, você pode encontrar lá. Nosso site também sempre atualizado com os catálogos, com os manuais, às vezes, quando precisa, o pessoal às vezes, comprou o produto, instalou e perdeu o manual, entra no site lá que é bem intuitivo, bem fácil. Simon Electric /BR é o nosso site. Perfeito, então. Tá? Rafael, Ricardo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos aí a você, a equipe da Uni, tá? Por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau.